Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No final desta reflexão sobre a igreja, eu darei a resposta à pergunta 766 e a nova pergunta do dia, para testar seu conhecimento das Escrituras. Quero fazer uma pergunta. A igreja pertence a quem? Um dos principais motivos da frustração comum com religião é o espírito de competição entre igrejas e seus líderes. As pessoas que acompanham os conflitos entre personagens conhecidos no meio religioso observam que muitas das diferenças não são questões de diferenças de entendimento ou ensinamento, e sim disputas por território entre homens egoístas e ambiciosos que querem crescer neste meio religioso. Não deve nos surpreender, neste contexto de competição, que muitas das igrejas são identificadas como propriedade dos seus líderes. Essa percepção é alimentada pelos próprios donos quando defendem suas posições e falam sobre seus seguidores como minha igreja ou minhas ovelhas. Uma igreja pertence a tal pessoa intitulada pastor, outra a um determinado bispo, e ainda outra pertence a um homem que se descreve como apóstolo. O ensinamento do Novo Testamento, transmitido por Jesus e seus primeiros seguidores, é totalmente diferente destas atitudes carnais, ambiciosas e divisivas. A igreja no Novo Testamento é propriedade exclusiva do próprio Senhor. Não pertence a homem algum. Nenhuma vez nas Escrituras encontramos um apóstolo ou pastor humano falando sobre a minha igreja. A única pessoa que ousa usar tais palavras nas Escrituras é Jesus Cristo, aquele que resgatou seu povo pelo sacrifício na cruz. Jesus descreveu seu povo como ovelhas e disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículo 14. Depois da grande confissão de Pedro, Jesus disse para ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. O fato que Pedro havia afirmado, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi fundamental para estabelecer a igreja do Senhor. Jesus Cristo é a principal pedra da igreja. A igreja pertence a Deus e não aos homens. Paulo orientou Timóteo sobre vários aspectos do trabalho da igreja e explicou em 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Todos os seguidores de Cristo precisam aprender essa lição importante. Devem aprender as Escrituras como se comportar como participantes da igreja do Senhor, porque cada cristão é uma pedra viva nesta casa, conforme Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Quando nós entendemos que a igreja é do Senhor e não pertence a nenhum homem, podemos compreender o quanto é necessário edificar a igreja conforme a vontade de Deus, e não segundo as ideias humanas. Paulo alertou sobre a necessidade de cuidado ao contribuir à edificação da igreja. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 3, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quando Paulo falou com pastores, ele usou linguagem forte para avisar sobre o perigo de serem negligentes ou destrutivos no seu trabalho na igreja. Ele disse aos pastores da igreja em Éfeso, isso relatado para nós em Atos capítulo 20, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso em Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Vamos entender claramente aqui. Nenhum homem na face da terra, mesmo se for conhecido como pastor, apóstolo, padre, papa ou qualquer outro título, morreu na cruz para resgatar as pessoas que compõem a igreja do Senhor. Nenhum homem fez isso. Homens podem contribuir à obra de Deus, mas a verdadeira igreja pertence exclusivamente ao Senhor, porque Jesus comprou sua igreja com seu próprio sangue. Você conseguiu acertar a pergunta 766? Quem foi o avô paterno do rei Davi? Alternativas: A. Jessé, B. Saul, C. Boaz ou D. Obed. A resposta certa? Alternativa D. Obed. Diz Ruth, capítulo 4, versículo 22, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E a pergunta 767. Em que cidade Paulo prolongou uma mensagem e um jovem dormiu e caiu de uma janela? Alternativas: A. Jerusalém, B. Troade, C. Antioquia ou D. Corinto. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando falamos sobre a igreja, falamos sobre as pessoas que pertencem ao Senhor. Não são as minhas ovelhas, ou as suas ovelhas, ou as ovelhas de qualquer pastor, ou bispo, ou apóstolo aqui na face da terra. As ovelhas, a igreja, pertencem ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.